Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate emergencial. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai debater comigo ainda aqui em Belém. Estou indo embora dessa cidade maravilhosa na madrugada de domingo, às 5 horas da manhã. Mas obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, que vai deixar o teu comentário. Isso mesmo, eu quero que você participe desse vídeo opinando e dizendo para mim se realmente o Marcos Braz tem a factibilidade de sair ou não, e se o Marcos Braz deve sair ou não, por esse motivo que ganhou contornos, eu diria, nada gerenciáveis até mesmo para o Landim, em função da deflagração das imagens do companheiro junto com outras pessoas agredindo ali aquele jovem rubro-negro num shopping aqui da Zona Sul e desmentindo tudo aquilo que ele havia falado para nós rubro-negros com a estrutura que o Clube de Regatas do Flamengo destinou a ele como vice-presidente de futebol. Algo que, no meu entendimento, não está errado só porque tudo aquilo ali se deflagrou vergonhoso. Tudo aquilo ali se deflagrou mentiroso, mas porque eu acredito que tenha sido um problema particular do Marcos Braz. Ele tomou a decisão de tomar satisfações com o rapaz, ele tomou satisfações, inclusive, eu diria, físicas com o rapaz, acompanhado de uma outra pessoa, portanto, é a pessoa física dele que está envolvida. No meu entendimento, nunca deveria ter envolvido o Flamengo nessa situação, independente do cargo de relevo que ele ocupe. Nunca deveria ter envolvido a Flá TV, nunca deveria ter envolvido o departamento jurídico do Flamengo, nunca deveria ter nos envolvido, inclusive como rubro-negros que prestamos muita atenção em tudo aquilo ali. Então eu quero que você deixe teu comentário aí e me diga se ele deva sair ou não, porque eu quero aqui te contar uma coisa. Aqui no norte, por exemplo, ele é bastante popular. Aqui no norte do país, as pessoas têm o Landim e o Marcos Braz como ídolo. Eu falo norte aqui em Belém. E eu pude verificar isso especialmente com o Landim. Confesso a vocês que o Marcos Braz não percebi, mas o Landim eu não tenho nenhuma dúvida, tem muita popularidade aqui. Ainda me lembro daquele dia que fiz uma live da chegada do Flamengo. Logo após eu ter terminado a live, o Landim saiu do ônibus, da van onde estava, e foi cumprimentar os rubro-negros que estavam ali por quase 1 hora. Ou seja, ele deu muita atenção aos rubro-negros ali, ele é bastante popular. E eu acredito que o Marcos Braz também seja, portanto, eu acho que os rubro-negros off-Rio, em sua maioria, sejam realmente mais preocupados em assistir o Flamengo, em ver o Flamengo ganhando, do que propriamente com tudo aquilo que está no entorno do Flamengo, principalmente focando alguns aspectos relativos à gestão. Então eu quero te dizer uma coisa, a situação do Marcos Braz é muito difícil lá no Flamengo, talvez essa seja a pior fase que o Marcos Braz já enfrentou no Flamengo. Talvez essa seja a situação que envolva o maior risco da sua queda no momento, inclusive porque o Rodolfo Landim está perdendo realmente o controle da situação, porque muitos aliados já se comunicaram com o Landim e disseram que no ano de eleição seria realmente temerário manter o Marcos Braz no cargo. Alguns aliados, amigos inclusive do Marcos Braz, deixando ele na mão nesse momento. Estou usando aqui o termo deixar na mão, porque eu acredito que mesmo que o Marcos Braz esteja errado, como no meu entendimento foi deflagrado que esteja, esses aliados sempre estiveram, sempre se perfilaram ao lado dele nos momentos de maior angústia, nos momentos de maior instabilidade. E eu quero aqui dizer a vocês que por isso chego à conclusão que o Landim perdeu o controle da situação, porque tem muita pressão realmente para que o Marcos Braz deixe o cargo. Ele nega que vai tirar o Marcos Braz, ele resiste, mas sinceramente não sei até quando, porque essas imagens que foram deflagradas realmente repercutiram muito mal lá na Gávea, entre conselheiros, entre aliados do Landim, e aí aproveita-se exatamente o momento político
para que mais pressão seja feita pela saída do Braz, uma vez que ele já cometeu inúmeros erros como representante do futebol do Flamengo mor. Ou seja, os erros que ele cometeu, no meu entendimento, estão importando menos do que esse erro que ele cometeu usando toda a estrutura do Flamengo para poder se defender e mentir em algo que você já sabe foi deflagrado ali, que ele tem culpa. E isso aí é um problema civil dele, talvez até na esfera criminal, na medida em que tenha mentido em depoimento, na medida em que realmente tenha agredido, aquelas imagens ali vão repercutir judicialmente, eu não tenho nenhuma dúvida, mas o grande problema é que ele usou a estrutura do Flamengo. Isso está muito equivocado, a utilização da estrutura do Flamengo para poder ser utilizada em causas particulares, ou seja, o casuísmo ali dentro do Flamengo foi algo bastante explicitado agora nesse momento, na medida em que toda essa infraestrutura foi destinada a ele. Esse é um momento de eleição, meus amigos, um momento de início de temporada. Essa crise lá no Flamengo agora eclode na véspera de um jogo importante como o Vasco, amanhã, um jogo que o Flamengo tem que ganhar. O Tite ainda não se estabeleceu moralmente na torcida do Flamengo, tem muito ceticismo, principalmente em relação às últimas partidas, e é óbvio, é claro, que a oposição e a situação também, né, porque você é situação até quando te convém, você pode migrar para a oposição no momento de eleição, mesmo depois de ter desfrutado de inúmeras mordomias por ser situação, mas você pode migrar de uma hora para outra na medida em que a temperatura política, infelizmente, isso acontece no Flamengo também, mas que essa temperatura, na verdade, penda para um outro lado. Então, essa estada na situação, eu diria, é bastante maleável, ela é bastante circunstancial. Então, o Landim, nesse momento, tenta equilibrar pratos, porque ele sabe muito bem que essa eleição do final do ano, ela realmente vai ser muito difícil, porque a oposição se articula bastante e para se unir em prol de uma candidatura que possa derrotar o indicado da situação. Eu quero aqui te falar uma coisa, eu não estou falando nenhuma bobagem, realmente isso está acontecendo lá. No meu entendimento, o Marcos Braz não tem mais condições de se manter no cargo. Ainda acho que era ele que estava ali dentro daqueles 2 carros pretos que eu consegui filmar na minha transmissão, entrando pouco antes da chegada do ônibus do Flamengo. No meu entendimento, era ele que estava lá, porque nem ele nem o Spindel desceram naquele ônibus e nem naquela van que chegou depois com os outros diretores do Flamengo. Isso não aconteceu. Então eu quero aqui te dizer o seguinte: não tem nenhuma condição do companheiro se manter no cargo, e o Landim, ao que falaram lá na Gávea, eu não estou na Gávea, eu estou aqui em Belém, mas eu tenho acompanhado, ao que falaram, realmente perdeu o controle da situação e não se sabe até quando que o companheiro vai mantê-lo lá. O Landim, que é fiel destinador de confiança, de apoio, de alicerce ao Marcos Braz, nesse momento já estaria sucumbindo. Não estou gravando esse vídeo aqui para causar sensacionalismo, estou gravando esse vídeo porque é realmente uma realidade de que o Marcos Braz está muito fraco no cargo e ele está ali por um fio, e todo o departamento de futebol, toda a vice-presidência de futebol acaba estando também, eu diria, muito frágil numa situação como essa. Então, meus amigos, queria aqui que você deixasse o seu comentário. Para mim, sinceramente, já deveria ter deixado o cargo há muito tempo pelos erros, e que se tome vergonha também ali na gestão do Flamengo, para que se pare de utilizar a estrutura do clube para fins pessoais, porque foi exatamente isso que ele fez à época. Ele usou a estrutura do clube para fins pessoais. Ele usou a Flá TV, usou o jurídico do Flamengo, usou
o cargo dele para poder ganhar apoio popular do torcedor rubro-negro. Isso tudo realmente aconteceu, quando, na verdade, esse foi um problema dele, porque mesmo que ele seja vice-presidente do Flamengo e que ele tenha sido ofendido por um torcedor, se por acaso foi, mesmo assim isso passa a ser um problema dele, na medida em que ele não toma a atitude correta, que seria exatamente aquela de chamar a polícia ou o segurança, então se afastar de um problema que, na verdade, ganhou repercussão maior ainda, porque a reação foi bastante exacerbada. Seria até mais fácil ele ir ali, conversar a um torcedor só e falar assim: companheiro, vem cá, vamos conversar aqui, me diga aí qual é a sua angústia, eu quero aqui mostrar para você que eu estou trabalhando em prol do Flamengo. Caramba, ele é torcedor do Flamengo. Então, ao invés de morder a virilha do companheiro, o Marcos Braz deveria ter buscado o diálogo, e não foi essa a alternativa dele, buscou a violência. Então deixa teu comentário aí, eu quero te falar uma coisa. Mais tarde, hoje sim, ontem caiu uma chuva danada aqui em Belém, não deu para fazer a live lá na Roxinha, como eu havia prometido para vocês, não deu para fazer. Não deu para fazer porque a internet ficou oscilando bastante, eu estava fazendo o teste da internet e estava oscilando, então não deu. Então hoje o tempo... eu diria, vai cair uma chuva agora aqui, mas a previsão é de que não chova mais tarde, à noite, e eu vou tentar, nessa minha última noite aqui em Belém, realizar aquela live que vocês gostaram pra caramba, como foi aquela última de quarta-feira após o jogo, lá no Manga Jambu. Não sei se eu vou para lá hoje, ainda vou ver, mas eu queria aqui te convidar para isso você ter que baixar ali o aplicativo da Roxinha e escrever ali Fernando Gil RN e ativar o sino de notificação. Tem que ativar também o botão para me seguir lá no Instagram, @FernandoGilGil e @FlamíliaGil, onde eu vou botar ali quando eu estiver ao vivo na Roxinha mais tarde. Tá bom, meus amigos? Então, mais tarde pode até ter um vídeo aqui, dependendo da repercussão no canal. Hoje não tem live no YouTube, mas amanhã, meus amigos, amanhã tem uma live de pré-jogo, react e pós-jogo, lá de dentro do Maracanã. Isso já está confirmado. Deve começar por volta de umas 5 da tarde. Se eu conseguir acesso ao jogo do São Paulo contra o Corinthians, aí eu já faço uma reação, São Paulo, perdão, e Palmeiras, já faço uma reação do clássico Choque Rei, não é? E depois eu emendo logo para o jogo do Flamengo e Vasco, que vai começar às 7 horas, tá bom? Mas tem uma programação muito boa lá no canal, tá certo? Então, mais tarde tem Roxinha, e deixa teu comentário aí, porque o teu comentário é muito importante. Saudações, rubro-negros.